Olá, bem-vindos ao workshop da Associação Acredita Portugal, como financiar o seu projeto. Eu sou o João Gonçalo Cunha, CEO da Acredita Portugal e o vosso formador em mais esta sessão empreendedora. Hoje vamos realizar um workshop muito focado nos passos que deve seguir para conseguir angariar o dinheiro para o seu projeto. Essencialmente, existem um conjunto de elementos que se devem verificar para aumentar as chances do seu projeto conseguir o tão desejado financiamento. Este workshop visa tanto startups ou projetos que já tenham o seu plano de negócios desenvolvido, como os participantes do concurso de empreendedorismo da Acredita Portugal, que estão a montar o seu plano de negócios na ferramenta pedagógica Dreamshaper, para assim perceberem como poderão obter os fundos para um lançamento eficaz no mercado. Avancemos então para os objetivos desta formação. O que é que deveriam levar convosco deste workshop? Primeiro, saber quais os tipos de financiamento mais adequados para o seu projeto, ou seja, saber a quem é que devem ir bater à porta. Existe um universo muito vasto de investidores e, em função do perfil do seu projeto, alguns farão muito mais sentido do que outros. Deverá ter esse conhecimento para não gastar o seu tempo a bater à porta de investidores que não têm o perfil para investir em si e, assim, perder energia e motivação para ouvir um não. Não porque o seu projeto não seja viável, atenção, mas porque esse investidor procura outro tipo de perfil. Portanto, vamos hoje explicar, entre bancos, investidores, aceleradoras, como é que se pode orientar melhor neste universo rico, mas complexo. Por outro lado, vamos entender o que procura cada um deste tipo de investidores e, sobretudo, como convencê-los. Convencê-los no sentido de dar evidências de que o seu projeto tem mérito e merece o investimento que procura. Vamos fazer ao longo deste workshop 2 exercícios práticos. Um deles é tentar perceber quais as evidências e que documentos é que devem levar a uma reunião com estes investidores. E o outro é preparar as respostas a uma lista de perguntas que lhe serão colocadas, quase de certeza, quando for a esta conversa para pedir financiamento. Por último, vamos perceber como podemos usar os tais testes de validação dos nossos produtos, ou seja, a importância de trazer evidências do nosso produto ou serviço que permitam transmitir confiança a um possível investidor. Vamos então tentar conhecer as linhas com que nos vamos cozer neste workshop. Teremos momentos mais teóricos, mas também experiências, com as intervenções dos nossos oradores convidados nas rubricas Caso de Sucesso da Acredita Portugal e Startup à Portuguesa. Vamos ter também, como já referi, momentos práticos, em que poderão colocar no papel e aplicar aos vossos projetos os ensinamentos deste workshop. Já no que toca aos nossos oradores, teremos 2 personalidades fantásticas, com muita tarimba a fazer pitches de sucesso e captar investimento. João Pereira e Tiago Franco são as figuras de proa do dia de hoje. Avancemos então. Vamos começar por situar esta fase de pedido de financiamento dentro do trajeto do empreendedorismo. Esta aparece numa fase final, na qual já se tem uma ideia construída no modelo de negócios. A ideia já está testada e estão elaborados tanto o plano de marketing, ou seja, as formas de angariar os primeiros clientes, como o plano financeiro. Naturalmente, muitos de vocês que estão desse lado podem ainda não ter alcançado todas estas etapas, mas é importante começar a perceber desde cedo para onde querem encaminhar o vosso projeto e quais as opções de financiamento que deverão ter em atenção quando o vosso plano de negócios estiver concluído. Uma vez concluídas estas etapas, chega a hora de ir buscar financiamento. Podem ser bancos, no caso do microcrédito, podem ser investidores, e aqui vamos explicar a riqueza dos exemplos que vos vamos apresentar. Podem também ser outras entidades, desde fundos públicos para projetos de empreendedorismo social ou mesmo plataformas de crowdfunding. Vamos explicar tudo isto com grande detalhe. Queria primeiro começar por desmistificar um pouco o tema deste workshop. Ao contrário do que muitos empreendedores pensam, pedir o financiamento não deve nunca ser a primeira abordagem. Como eu acabei de referir, deve ser a última. Por outro lado, ter dinheiro não é a solução para um projeto empreendedor que ainda está em afinação. Por vezes, obter dinheiro muito cedo é até um problema.
Esta pode parecer uma ideia um pouco contraintuitiva, eu sei, e é por isso que eu vou começar por realçar este ponto. Aproveito aqui para referir que temos também já disponível um workshop dedicado aos testes, para quem tiver interesse ou necessidade de aprofundar esta parte, essencial para qualquer projeto empreendedor. Basicamente, é muito importante um projeto já ter algumas provas dadas, um conceito que já começámos a testar. No fundo, é preciso ter alguma noção se o vosso projeto vai ou pode funcionar. Estes testes podem ser ofertas de produto, vendas a preços reduzidos com um produto meio rudimentar. Não vou entrar em muito detalhe, mas estes são os tais testes que nos fazem ter a certeza das potencialidades do nosso projeto. Tendo já essa noção, é muito fácil de conseguir investimento. Portanto, normalmente investe-se dinheiro num projeto empreendedor quando se tem a certeza de que funciona. E se ainda não temos a certeza, gastamos pouco dinheiro e começamos por testar. E o dinheiro que temos é para testá-lo um pouco mais. A boa notícia é que, a partir do momento em que temos esta evidência de um produto testado, é muito fácil conseguir financiamento. E não estou a exagerar, é realmente mesmo fácil. O difícil é trazer todas as evidências que este é um projeto viável. Hoje vamos explicar quais são as evidências que precisa de trazer e terá ainda um exercício prático para poder dar uma nota de 0 a 7 ao seu grau de preparação para pedir financiamento. Poderão começar já hoje a preencher ou ir preenchendo à medida que vão evoluindo, dependendo do grau de evolução dos vossos projetos. Gostava aqui de dar um apontamento importante. Quem for pedir financiamento tem de estar preparado para levar muitos nãos. É a realidade do empreendedor, mas devem manter sempre a tenacidade e resiliência. Para mim, duas características fundamentais do empreendedor de sucesso. Poderão já ter recebido um não no passado e receber um não no futuro, mas isso não quer dizer que o vosso projeto é mau ou que não seja viável. Permitam-me agora introduzir o exemplo da Bessemer Venture Partners. A Bessemer é uma entidade de financiamento de startups mundialmente conhecida. É o que se chama um Venture Capital, baseado em Boston, e investiu em empresas como o LinkedIn e o Skype, que se tornaram em negócios à escala global, mas que um dia já foram startups como quaisquer outras. Os profissionais da Bessemer, que passam o dia inteiro a avaliar projetos empreendedores, decidiram a certa altura partilhar no próprio site alguns exemplos de startups que tiveram um sucesso tremendo e a quem eles recusaram o investimento. No fundo, a gozarem um pouco com eles próprios, por terem falhado completamente alguns tiros. Um deles foi mesmo a Google. Outro foi a Apple. A Apple foi-lhes oferecida quando ainda estava valorizada em 60 milhões de dólares e hoje vale qualquer coisa como 700 bilhões de dólares. Com a eBay, provavelmente a maior plataforma de e-commerce do mundo. Também estavam convencidos que o modelo de negócio não iria funcionar. Hewlett Packard, um conhecido fabricante de computadores, levou também com um não quando lá foi bater à porta. Acharam que aquilo estava sobrevalorizado e no ano seguinte já valia 17 vezes mais. E para terminar, mais um bom exemplo, a FedEx pediu 7 vezes financiamento e foram sempre recusados. Eu aqui destaco a perseverança da FedEx, que é hoje em dia uma das empresas mais respeitadas e com maior credibilidade no envio de correio rápido. A FedEx foi buscar financiamento a outro investidor e tornou-se um enorme caso de sucesso. Estes exemplos servem para que se sintam inspirados a saber distinguir um não de um atestado de inviabilidade do vosso projeto. Não se desanimem ao receberem um não, porque há sempre outras alternativas onde podem ir buscar investimento. A Bessemer continua a ser uma das maiores venture capital a nível mundial e mesmo eles falharam na avaliação a alguns grandes projetos. Por isso, não desanimem. Vamos agora passar a apresentar o exercício prático que devem desenvolver mais à frente. Vão ter 2 exercícios que se juntam nesta folha que vos está disponível, um para cada capítulo deste workshop. O primeiro exercício é muito simples. A quem é que eu vou pedir dinheiro? Já vos vamos explicar os vários tipos de investidores e fontes de investimento. Basicamente, o que terão de colocar no exercício são aquelas que consideram ser as melhores fontes
para um primeiro e para um segundo financiamento, caso ele exista. Isto porque irão, provavelmente, pedir investimento várias vezes se a vossa empresa tiver sucesso. Que fontes é que colocariam em primeiro, segundo e terceiro lugares? Estas caixas serão preenchidas com os exemplos que vos vamos dar e que serão desenvolvidas já de seguida. O segundo exercício basicamente consiste em identificar dos 7 elementos que estão aqui expostos e que constituem as questões-chave que terão de responder para um investidor vos dar dinheiro, quais é que já têm respondidas no vosso projeto. Terão de colocar uma cruzinha e contabilizar os que já têm e os que ainda vos falta. Quando tiverem 7 sobre 7, já terão as condições reunidas para ir buscar dinheiro com toda a confiança. Se tiverem 5 sobre 7, também podem ter essa confiança, mas 4 sugeria que fizessem algum trabalho de casa. Vamos então explicar os 2 capítulos deste workshop. Primeiro, vamos ajudar a escolher o investidor certo. Os perfis de investidores são muito diferentes e funcionam com lógicas diferentes. Segundo, uma vez escolhidos os nossos alvos, como é que nós os convencemos? Quais são os elementos fundamentais que se devem levar a um investidor? Como é que se reduz o risco e se aumenta a probabilidade de financiamento? Quais as perguntas que vos vão ser colocadas? E por último, iremos falar rapidamente de alguns impactos financeiros e legais que devem ter em mente na altura de obter financiamento. Vamos começar. Uma startup percorre um caminho. Ao início é só uma ideia. Depois passa de uma ideia para um modelo de negócios. E aqui o foco é começar a testar esse mesmo modelo. Testar é, no fundo, tentar fazer as primeiras vendas, ainda que de forma muito artesanal, sendo que estas primeiras vendas serão altamente pedagógicas. Nesta fase, os nossos melhores clientes são também os nossos melhores professores. Neste percurso, o que é que está a mudar? A escala da operação e o nível de risco do projeto. O ideal é verem isto do ponto de vista de um investidor. Se alguém aparecer com uma ideia e eu não tiver a certeza de qual é a equipa, se eu não tiver a certeza se eles sabem executar o projeto, e se eu também não tiver alguma evidência se os clientes querem ou não esta ideia, no fundo estou apenas a acumular dúvidas em relação ao vosso projeto. Ou seja, existem várias perguntas que ainda não foram respondidas. No início de um projeto empreendedor, pode ser preciso algum dinheiro para começar. No entanto, o risco é ainda muito elevado. Queria explicar melhor estas 2 dimensões. Um projeto de início não precisa de muito dinheiro e deve, precisamente, estruturar o seu projeto empreendedor no sentido de precisar pouco dinheiro, porque o projeto ainda é muito arriscado. Ao início, deve-se aceitar este risco e pedir pouco dinheiro. Numa outra fase, em que já temos uma equipa e um modelo de negócio estruturado e já começamos a testar, passamos a entrar no âmbito de uma startup. Aqui, o nível de risco já está a baixar. Já são claros alguns aspectos que eram apenas incógnitas de início, quando o projeto era apenas uma ideia. O projeto já tem uma equipa, já provou que um produto ou serviço funciona e que a equipa já é capaz de executar, mesmo que ainda só tenham feito 10 ou 15 vendas porta a porta. Aqui, as necessidades de financiamento já não são para testar, mas mesmo para lançar a empresa. Depois, existe um terceiro momento, em que a empresa já tem vendas e já as acumula há anos. Já tem uma estimativa de vendas ano e uma posição mais estável. Aqui, o risco é ainda mais baixo, mas os custos que são necessários para crescer também aumentam. Ora, porque são precisos mais colaboradores, ou porque se querem expandir, ou por qualquer outra razão. Ou seja, da ideia a uma startup, a uma empresa, o volume de investimento necessário está a aumentar e o risco a diminuir. E ainda bem que assim é, porque senão era impossível financiar o seu projeto. Percebendo esta lógica, vai poder perceber mais rapidamente em que fase está e onde é que deve ir buscar o seu financiamento. Sintetizando, quando só se tem uma ideia, o objetivo é testar. Quando já têm testes feitos, o objetivo será confirmar uma posição no mercado. Quando a empresa já está segura, o objetivo de financiamento será
para ganhar escala, apostar em escoar produto em grandes quantidades através de economias de escala e internacionalização. Isto para dar alguns exemplos. Dito isto, existem 3 fontes de investimento fundamentalmente diferentes. Os investidores, por um lado, as instituições de crédito, que essencialmente são os bancos, os fundos sociais ou crowdfunding. Os investidores são simplesmente grupos de pessoas ou empresas que investem em projetos empreendedores, o que se chama de capital de risco. Estes podem entre si ser bastante diferentes, porque podem estar a investir em projetos de maior ou menor porte. São pessoas que estão à procura de projetos que lhes possam dar retorno. Já as instituições de crédito têm uma lógica um bocadinho diferente. Os bancos que investem em startups têm normalmente linhas específicas destinadas ao que se chama de microcrédito ou linhas de financiamento a PMEs. Estas são normalmente mais adequadas a uma empresa que está a nascer ou que é de pequena escala. Qual é aqui o papel de um banco, na verdade? Os bancos geralmente procuram projetos com um nível de risco menor e que não precisam de crescer tanto. Em comparação com os investidores, um banco normalmente faz um empréstimo e espera que este seja devolvido. Os investidores, que se podem chamar capital de risco ou business angels, têm muitas vezes outra abordagem. Colocam dinheiro na empresa e, em troca, pedem uma percentagem da mesma. Portanto, os investidores querem que esta percentagem da empresa que estão a comprar renda muito dinheiro no futuro. Eles, no fundo, têm interesse em que a empresa cresça muito. O banco, por seu turno, não está interessado se a empresa cresce muito ou não, porque o banco só precisa de ter a certeza de que a empresa é capaz de devolver o empréstimo com juros. Resumindo, um banco está à procura de empresas estáveis, enquanto que os investidores procuram empresas com grande potencial de crescimento. Por último, os fundos sociais e crowdfunding respondem a uma lógica diferente das 2 fontes anteriores. Estas são essencialmente focadas em projetos com impacto social muito grande. O que não quer dizer que projetos de empreendedorismo social não possam pedir dinheiro a instituições de microcrédito, desde que consigam provar que são projetos estáveis. Os fundos sociais e crowdfunding estão, no entanto, muito mais atentos ao impacto social do que outros tipos de financiamento. Existem várias terminologias para cada uma destas 3 categorias. Quando falamos de investidores, podemos estar a falar de seed capital, de business angels ou de venture capital. Como já referimos, as categorias foram divididas desta forma precisamente porque têm objetivos diferentes e porque procuram tipos de projetos diferentes. Podemos referir algumas das instituições mais reconhecidas para cada uma destas fontes de financiamento. No caso dos investidores, temos a FNABA, a Federação Nacional de Associações de Business Angels, e a APBBA, a Associação Portuguesa de Business Angels. Basicamente, estas duas reúnem todos os Business Angels e investidores a título individual em Portugal. A Portugal Ventures já entra mais como capital de risco do que como um grupo de Business Angels. É uma entidade gerida pelo Estado que agrega hoje várias outras entidades públicas de investimento e que investe geralmente em projetos de maior porte ou mais inovadores. Nova Base Capital, por exemplo, é uma das várias empresas que tem o seu próprio fundo de capital de risco. Quanto ao microcrédito, grande parte das instituições bancárias, como o Novo Banco, o Montepio ou o Millennium, têm linhas específicas de microcrédito destinadas a empresas numa fase inicial. Na parte dos fundos sociais, destacamos o IAPMEI e o CREN, que recebem e distribuem fundos para pequenas e médias empresas se lançarem no mercado. Quanto ao crowdfunding, uma das maiores é a PPL, mas temos também a Olmo, destinada apenas para projetos de empreendedorismo social. Agora que está feita a introdução, vamos explicar estas 3 fontes com maior detalhe. Começando pelos investidores, se olharmos bem para este gráfico, podemos perceber que, à medida que o nosso projeto empreendedor evolui, temos também um volume de financiamento que aumenta e um risco que diminui. Em função da fase em que estamos, vamos pedir dinheiro a fontes diferentes. Começo apenas por destacar um dos aspectos mais diferenciadores dos investidores, comparando com as outras fontes de investimento. Os investidores são muitas vezes indivíduos com muita experiência em lidar com projetos
ou até com empresas já formadas. Tem um sentido apurado para os negócios e, como tal, por vezes a sua entrada num determinado projeto pode ser feita com mais do que simplesmente dinheiro. Estes poderão assumir a forma de um parceiro estratégico ou até acionista da empresa, oferecendo fundos em troca de uma percentagem da empresa, aquilo a que chamamos de equity. Voltemos agora ao gráfico, que relaciona a etapa do seu projeto com as fontes de investimento disponíveis. Começamos com os 3 Fs. Aqui estou a roubar uma terminologia técnica da indústria inglesa, que é Family, Friends and Fools. Portanto, a primeira fonte a que recorre a maioria dos investidores é à família, aos amigos ou aos tolos. Aqui numa tradução literal. Mas a ideia a reter é que no início de um projeto é muito difícil provar a alguém que esse projeto vai funcionar e é preciso algum dinheiro para começar alguma coisa. Neste sentido, o melhor do que ir às poupanças pessoais será ir às pessoas que tenham eventualmente uma maior capacidade financeira e possam assumir mais risco de investimento, como a família ou amigos. Quanto aos tolos, esta é apenas uma expressão carinhosa para referir qualquer pessoa de um círculo mais afastado que, por um simples golpe de fé, decide assumir o risco de investir no seu projeto. Relembro que não é preciso muito dinheiro ao início, deve-se sempre tentar atrasar o investimento inicial. Um bom projeto empreendedor deve-se fazer gradualmente. Depois temos o Seed Capital. Aqui continuamos a falar de quantias pequenas. À escala portuguesa, estaríamos a falar de um valor entre 1.000 a 20.000 euros. Este valor chega normalmente depois de alguém já ter feito um pequeno investimento, nem que seja só para construir um website, por exemplo. Temos aqui um exemplo de uma startup portuguesa, a Science for You, que foi buscar um pouco mais de 45.000 euros, se bem me recordo. E depois fez um segundo pedido de financiamento de 400.000 à Portugal Ventures para um plano de expansão mais ambicioso. Depois vêm os Business Angels, que também investem numa fase inicial com quantias que podem ir dos 20.000 aos 150.000 euros. Apesar de não haver nenhuma regra ou limite imposto, estes são valores que podem sempre ser muito variáveis. Por último, temos as capitais de risco. Aqui já falamos de somas que podem ir dos 250.000 a 1 milhão de euros. Um bom exemplo português é o da NutriVentures, que está muito presente a nível da animação educacional para crianças nos Estados Unidos e que levantou cerca de 10 milhões de euros por esta via, com o principal objetivo a ser precisamente o da expansão para o continente americano. Vamos agora falar do microcrédito. Tipicamente, quando falamos de microcrédito, falamos de empréstimos pequenos. Estamos a falar de empresas que ainda serão alvo de um estudo de viabilidade e de risco. O microcrédito exige apenas o pagamento atempado das prestações e do capital investido. Tipicamente, é possível negociar caso a caso as condições de financiamento. Gostava de destacar um exemplo de uma empresa portuguesa, produtora de vídeos de surf, a Black Ink Productions, para ilustrar uma aplicação de microcrédito. A Black Ink conseguiu um empréstimo de 10.000 euros no microcrédito do Novo Banco. Foi para eles a forma mais barata de obter financiamento para materiais e website. Agora temos uma última categoria que se pode dividir em duas: os fundos sociais e o crowdfunding. Não vou alongar muito na primeira, porque os fundos sociais são geralmente uma fonte de financiamento muito pontual ou sujeita a concursos também muito periódicos. Basicamente, os fundos sociais são um conjunto de entidades que investem em projetos de cariz social. Tipicamente, estes não exigem devolução do dinheiro investido, nem pedem juros, nem parte da empresa. É normalmente o que se chama um investimento a fundo perdido. Quanto ao crowdfunding, esta é talvez a fonte mais recente entre todas estas. O crowdfunding, ou financiamento coletivo, consiste na obtenção de capital para iniciativas de interesse coletivo, através da agregação de múltiplas fontes de financiamento, em geral, pessoas físicas interessadas na iniciativa. O termo é muitas vezes usado para descrever especificamente ações na internet, com o objetivo de arrecadar dinheiro para artistas, jornalismo cidadão, pequenos negócios e startups, campanhas políticas
iniciativas de software livre, filantropia e ajuda a regiões atingidas por desastres, entre outros. É usual que seja estipulada uma meta de arrecadação que deve ser atingida para que o projeto seja viabilizado. Caso os recursos arrecadados sejam inferiores à meta, o projeto não é financiado e o montante arrecadado volta para os doadores. O maior financiamento captado em crowdfunding em Portugal foi de cerca de 22 mil euros do projeto Antártida na plataforma PPL. Muito bem, está a terminar a primeira etapa desta formação, sendo que chegou à altura de preencher o primeiro exercício. Na parte da esquerda, na parte esquerda da folha que disponibilizamos, peço que decidam, de todas as fontes que referimos, quais é que acham que melhor se adequa ao vosso projeto para um primeiro financiamento. E, se tudo correr bem, quais acham que irão precisar para um segundo financiamento. Para vos ajudar, vamos deixar aqui o nosso exemplo, um lar de idosos. Aconselho-vos agora a fazerem uma pequena pausa neste workshop e preencherem com calma, neste exercício, uma primeira abordagem às vossas possíveis fontes de financiamento, colocando por ordem de preferência 3 hipóteses para o vosso projeto. Agora, para recarregarmos energias para a segunda etapa deste workshop, convido-vos a ouvirem o João Pereira, da Magnomics, segundo classificado na última edição do concurso Inove Portugal, da Acredita Portugal. O João vai-vos dar a conhecer como um negócio para tetas de vaca já captou cerca de 1 milhão de euros da Portugal Ventures e outras capitais de risco. Obrigado, João, pela tua habitual disponibilidade. Bom, obrigado, João, e obrigado ao Acredita Portugal pelo convite. E bom dia a todos. Portanto, como o João disse, meu nome é João Pereira, estou aqui como um dos fundadores da Magnomics, que participámos orgulhosamente no concurso Acredita Portugal do ano passado, para muito bom resultado nosso, e agora estamos já numa fase avançada de financiamento e também da nossa empresa. E aquilo que vos venho agora falar é sobre as nossas dificuldades, as nossas peripécias em arranjar financiamento. Neste momento temos pouco mais de 1 milhão de financiamentos, isto é uma empresa de biotecnologia, e agora, até ao final do ano, para garantir que estejamos todos muito confortáveis, eu preciso de arranjar mais 5 milhões. Este é o meu trabalho. Como é que nós conseguimos fazer isto? Bom, primeiro é importante saber o que é que a Magnomics é, e um pouco mais fundo. A Magnomics é uma empresa de tecnologia médica, de biotecnologia, depois há aqui algumas nuances que depois são importantes, mas baseia-se numa tecnologia que eu tenho aqui na mão. Okay? Isto é um biochip, ou seja, não é apenas um chip, é um biochip, portanto é um chip que está biologicamente tratado para detectar DNA. Biologicamente tratado de maneira que aquilo que vocês não conseguem ver aqui são dezenas de sensores de DNA. De tal maneira que uma pessoa, com uma amostra de sangue, de saliva, ou o que for, consegue introduzir isto no nosso dispositivo, carrega num botão e no final tem um perfil de que bactérias, isto é uma coisa para doenças infecciosas, que bactérias é que estão presentes naquela amostra. Isto é útil para se ter um diagnóstico rápido na situação em que é necessário uma resposta urgente ou onde não há um acesso imediato a um laboratório de microbiologia que vos consiga dar essa resposta. E para saber que antibiótico é necessário utilizar é preciso saber isto. Portanto, aquilo que nós tínhamos no início deste processo todo era apenas uma tecnologia ainda muito incipiente, apesar de ter sido desenvolvida durante uma década e meio académico em universidades portuguesas. No final dessa década, nós sentimos que a tecnologia estava pronta para entrar no mercado. Tínhamos algumas patentes, tínhamos uma prova de conceito. Isto é um tema importante. A diferença entre prova de conceito e protótipo foi um tema fundamental que nos estruturou a fase em que estávamos. Se nós já estivéssemos um protótipo, nós estaríamos numa fase propriamente startup, no sentido mais técnico do termo. Ou seja, podíamos começar uma exploração comercial produtizando aquilo e lançando eventualmente no mercado depois de validarmos a tecnologia. O problema é que nós não tínhamos isso ainda, tínhamos apenas uma prova de conceito. Esta prova de conceito significa que, no fundo, nós temos isto, e agora estamos a trabalhar à volta disso, mas não temos isto que está aqui à volta.
aquilo que transforma isto num produto em que uma pessoa vai a uma prateleira de um supermercado, neste caso não seria de um supermercado, mas vai a um fornecedor e compra. Okay? Uma coisa próxima disso, uma coisa que nós possamos enviar para uma linha de produção, então isso aí já é um protótipo. Agora, como nós não tínhamos um protótipo, a nossa fase de investimento era uma fase de seed, portanto, de semente. Tínhamos de nos posicionar como uma empresa altamente tecnológica, mas cujo risco tecnológico ainda não estava completamente resolvido. Nós, para isso, tínhamos de ter um plano de negócios muito sólido. Portanto, o grande problema, e isso vocês já fizeram noutras formações, portanto, a definição do que era o negócio, a definição do que era o nosso mercado, como é que nós íamos chegar ao mercado, como é que havíamos de formar aqui um modelo para arranjar dinheiro nesse mercado. Tudo isso foi um exercício muito exaustivo que nós tivemos que fazer e no final chegámos a uma conclusão que o mercado ideal para nós seria o da saúde animal. Inicialmente pensámos que era saúde humana, mas fomos então para a saúde animal, porque era um mercado que necessitava de menos investimento inicial. Se nós quiséssemos utilizar isto em hospitais, nós tínhamos de investir só nesta fase, nós precisaríamos de à volta de 1,5 milhão, 2, e depois na próxima fase cerca de 10 a 15. Agora, com isto, ao seguir para a saúde animal, como há barreiras mais baixas, como a validação é mais simples, como os canais de entrada no mercado também são mais simples, nós conseguimos chegar lá de uma maneira mais calma também. Isso também foi importante para definirmos com que pessoas é que nós íamos falar. Portanto, no final de contas, aquilo que nós conseguimos fazer foi um plano de negócios muito sólido, que tivemos de iterar várias vezes com base em feedback que íamos obter. Portanto, um plano de negócios não é uma coisa estanque. À medida que nós íamos aprendendo como é que o mercado funcionava, à medida que íamos aprendendo o que é que os investidores queriam, com base em tudo isso, nós íamos reformatando. E posso-vos dizer que o plano de negócios que nós fechamos, o acordo de investimento, não tem nada, mas rigorosamente nada a ver, a não ser uma parte tecnológica, com o plano original. Nada. E isto porquê? Porque um investidor, aquele que nos vai dar financiamento, é alguém que também nos ajuda durante este processo. E nós devemos encontrar neste ponto comum com os investidores, de modo a que eles também sejam nossos parceiros. Porque, no fundo, nós, acima de tudo, não queremos apenas dinheiro. Nós queremos uma parceria. Queremos alguém que nos financie, certamente, mas não queremos alguém que ponha aqui um pote de massa e diga: agora, meus amigos, boa sorte, espero que corra tudo bem, no final digam-me alguma coisa. Isto pode ser tentador, mas também é um tiro no pé, porque nós não temos ainda grandes conhecimentos sobre este mercado. O mercado da tecnologia é uma coisa muito complicada. E gerir uma empresa, em particular uma empresa que é uma SA com uma ambição internacional, não é nada simples. Portanto, pessoas com essa experiência, pessoas com contactos na indústria, pessoas que estão dispostas a pegar na nossa mão e levar-nos uma parte do caminho, ajudar-nos de facto, no dia-a-dia até, isso é importante. Portanto, quando nós fizemos o nosso plano de investimento, nós dissemos: muito bem, nós somos uma empresa de diagnóstico médico, vamos atuar na área de saúde animal, porque vamos precisar de menos financiamento para isso, inicialmente. Depois, no futuro, logo se vê. No futuro, se as coisas correrem bem, podemos ir para a saúde humana, mas isso é outro ramo de investimento. Para já precisamos de dinheiro para prototipar, porque temos uma prova de conceito e sabemos exatamente que mercado é que é este, o que é que eles precisam e como nós podemos responder a essas necessidades. Isto era o mínimo imprescindível. E com base nisto, dissemos: bom, agora nós precisamos de cerca de 1 milhão. Nós precisamos de cerca de 1 milhão e fomos então tentar procurar esse 1 milhão. Aquilo que nos aconteceu durante esse processo foi que, lá está, começámos a iterar o nosso plano de negócios, começámos a iterar o nosso modelo financeiro e no final conseguimos ver que, afinal, nós conseguimos fazer as coisas por um pouco menos. Conseguíamos, talvez, fazer as coisas por à volta de 600, 700 mil euros. Com base nisso, dissemos: muito bem, então que perfil de investidores é que tem esta capacidade? E então avançámos para investidores que não podiam ser, nesta altura, ainda de capital de risco, no sentido institucional, no sentido geral do termo, porque, reparem, capital de risco vai discutir pelo menos o protótipo. E, idealmente, que vocês já estejam no mercado, numa fase pré-mercado. Nós ainda estamos
cerca de 2 anos, se tudo correr bem, a cerca de 2 anos do mercado. Portanto, é necessário que alguém pegue na nossa mão de uma maneira mais arriscada e mais cedo. Portanto, isto são os anjos. Como isto é um financiamento muito alto, como isto é uma empresa que não tem um histórico de crédito, não vale a pena sequer ir a um banco. E também arranjar pessoas que nos emprestem umas massas para fazer umas coisas. Quer dizer, ou temos de facto amigos muito ricos que não se importam que nós façamos o que quisermos com o dinheiro deles. Nós só tínhamos de facto de ir a Business Angels. E esses Business Angels, depois foi um processo todo bastante complicado, em que nós tivemos de saber onde é que eles estavam, que associações é que existiam, por exemplo, a ATBA, que nos ajudou imenso no processo, e fomos falando e fomos percebendo que nem todos eram iguais. Portanto, um tema aqui fundamental é que também é necessário perceber que os investidores, apesar de um Business Angel se definir como Business Angel por todos os setores, se nós formos um Business Angel de um setor que não seja o nosso, nós vamos perder tempo, o dele e o nosso. Portanto, precisamos de começar a definir isso. Começamos a estudar todo o tecido de investimento em Portugal. E neste momento ainda era em Portugal, não valia muito a pena ir ao estrangeiro para já. Porquê? Porque um anjo, em princípio, raras exceções, mas em princípio vai investir sempre localmente, quase regionalmente, ali na região em que ele tem os seus contactos, tem a sua base, e só depois no futuro é que vamos a investidores internacionais. Portanto, com isso nós conseguimos, como isto era uma empresa de tecnologia médica, isto foi um processo iterativo, foi um processo que não foi simples, mas conseguimos encontrar pessoas que estavam viradas para isso. Muitos dos investidores que nós encontramos estavam mais virados, por exemplo, para a tecnologia digital, para apps, por exemplo. E não valia a pena, não havia conversa, quer dizer, isso era daquelas coisas, foi um erro nosso. Para que é que nós íamos falar com alguém que o portfólio de investimento, o histórico de investimento, os seus conhecimentos do mercado e de indústria eram todos em tecnologia digital? Não havia nenhum benefício para nós nem para ele. Portanto, depois desse processo, nós conseguimos identificar quem é que eram os players e conseguimos ter o suporte, e isso aí fundamental, da Portugal Ventures. E a Portugal Ventures é aqui uma entidade, aproveito para dizer que, se vocês precisarem de um financiamento mais sério, neste momento é o grande player em Portugal. É, de facto, ter uma autonomia e um rigor que é espantoso. Quer dizer, sem a Portugal Ventures, o empreendedorismo em Portugal estaria muito, muito mais limitado. Em particular, ao nível de empresas que precisam de tanto financiamento inicial quanto a nossa. Portanto, pondo aqui uma apresentação, muito bem. Portanto, se eu vos falar do nosso processo de investimento, estes slides estão aqui em inglês, peço desculpa, mas muito resumidamente aquilo que eu vos tinha dito é todo este processo. Portanto, nós tivemos de fazer uma análise de tecnologia, saber o que é que de facto tínhamos em mão, pegar nisso, fazer o que é que era um negócio com base nesta tecnologia. A tecnologia, no fundo, é uma ideia. E depois tínhamos de dizer qual é o problema que esta ideia está a tentar resolver. Qual é a necessidade de mercado. E dentro dessa necessidade de mercado, qual é o mercado que nós vamos? Dentro desse mercado, como é que nós vamos fazer dinheiro nesse mercado? Como é que nós lá chegamos? O que é necessário? Quais são as barreiras? E com tudo isso, nós fazemos o plano de negócios. Depois tínhamos o tema aqui, isto é uma empresa de tecnologia médica, o tema da propriedade intelectual. Nós tínhamos de ter patentes. Isso foi um tema fundamental, porque com este nível de investimento, ou há uma propriedade intelectual bastante tangível, normalmente em patentes, pode ser copyright, pode ser design right, pode ser know-how, que se mantém secreto, mas normalmente as patentes são mais utilizadas. Por fecharmos isso, fomos então depois para um processo de incubação, fizemos a incubação, ainda estamos incubados no Biocant, Cantanhede, que também é um sítio extraordinário para tudo o que é empresa de biotecnologia, e utilizámos a Call for Entrepreneurship, uma da Portugal Ventures. Isso foi fundamental, isso foi o grande kick-off. Portugal Ventures gostou, subscreveu e disse, meus senhores, agora nós vamos ter de entrar com mais parceiros. Portanto, está aqui a estrutura e, portanto, a partir dessa Portugal Ventures, nós entramos em contato com vários investidores em Portugal, que, lá está, muitos eram não específicos, foi aquilo que eu vos disse, mas depois conseguimos um CREN e, com base nesse CREN, nós conseguimos cerca de 600 mil euros
para esta fase de prototipagem. E conseguimos depois fazer essa filtragem para descobrir exatamente quem é que eram os players indicados. Portanto, no fundo, assim mais diagramaticamente, nós incubámos, nós tivemos todo o processo de propriedade intelectual aqui com dois institutos que são nossos parceiros, o INESC-MN e o INESC-ID em Lisboa, e são parceiros fundamentais a nível de tecnologia, mas foi um processo complicado de negociação de propriedade intelectual, não por falta de boa vontade, quer dizer, não temos nada a indicar, apenas porque Portugal ainda está um pouco distante de ter um processo fluido nas transferências de tecnologia. Mas os INESC foram extraordinários, nós conseguimos ter as patentes do nosso lado, tendo-os como parceiro. A Portugal Ventures surgiu como cornerstone, portanto, o parceiro principal de investimento, e depois, a partir daí, nós conseguimos uma parte de financiamento não dilutivo, portanto, com o CRED, portanto, é dinheiro que é um incentivo e, como tal, é fundo perdido, o que é ótimo em termos de diluição, não nos destrói a nossa share, porque quando nós estamos a pedir investimento, nós estamos a dar parte da empresa, e foi em conjunto com o Biocanto, aliás, foi fundamental isso. E depois o apoio foi lá, de facto, um processo ruidoso, mas conseguimos o apoio impagável da Busy Angels e da Beta Capital. Neste momento, e para fechar, agora até o final do ano, nós vamos precisar de mais cerca de 5 milhões de euros. Isto é já um Série A, e a nível de potencial de investimento, isto já é muito mais largo. Nós temos os capitais de risco, os VCs institucionais, e depois há coisas um pouco mais obscuras. Há family offices, e depois há angel funds dos Estados Unidos. Reparem uma coisa que eu não sabia, descobri com este processo, com um advisor nosso em Boston. Para ser angel funding nos Estados Unidos, o mínimo é cerca de 6 milhões de dólares. Quer dizer, abaixo disso eles nem olham. Portanto, é outro esquema. Vamos também a projetos, Horizonte 2020, Portugal 2020, alguns VCs, algumas empresas de capital de risco associadas a empresas, corporações grandes, por exemplo, farmacêuticas, têm um braço de investimento, etc. Isso também são entidades que nos interessam muito. E depois a capacidade dos nossos, este pay to play é um tema importante, que é a capacidade de quem está connosco, neste momento a Portugal Ventures, a Beta, a Easy Angels, ter a capacidade depois de ir em frente connosco também. É algo que vamos ver como é que o processo corre, mas isto são depois temas que o acordo de investimento cobre, mas isso está na confidencialidade do processo. E, portanto, depois há muita coisa. Neste momento nós estamos a correr o mundo, estamos a ir muito específicos e não estamos a ser desesperados. Este tema do desespero é um tema importante. A melhor altura para se conseguir financiamento é quando não se precisa de financiamento. Eu sei que isto é um pouco esquisito, mas, efetivamente, se eu for a um grande fundo de capital de risco e disser o meu financiamento acaba daqui a 3 meses, eu vou ser comido. Isto vai ser muito complicado, porque ele vai meter na mão. Agora, se eu disser não vou precisar de financiamento, talvez daqui a um ano eu precise, então é uma conversa muito mais calma. Portanto, neste momento eu estou com alguma pressa, lá está, porque neste momento temos esse financiamento e não precisamos urgentemente. E essa é, de facto, a melhor altura. Portanto, vou-vos deixar por aqui, desejo-vos a todos muito boa sorte e aconteça o que acontecer, precisem de 1 milhão ou precisem de 10 mil, acreditem que o Acredita Portugal os vai ajudar e espero que tenham todos muito sucesso. Muito obrigado. Agora sim, estamos aptos para passar à segunda parte deste workshop. Para recapitular, supostamente agora já sabemos a quem é que devemos bater à porta. E agora vamos ver como podemos convencer as pessoas que nos vão receber na altura de pedirmos o financiamento. Os investidores são seres racionais. Têm dinheiro para gerir e muitas vezes até estão a gerir dinheiro de terceiros. Eles querem investir nos melhores projetos e têm de fazer alguma análise de risco. Portanto, o que é que nós podemos levar a um investidor para mostrar o grau de viabilidade do nosso projeto? O grau de viabilidade serve sobretudo para que nós, empreendedores, saibamos se estamos a lançar o produto certo, para os clientes certos, no formato certo. Os elementos que temos de levar a um investidor e que transmitem um bom projeto empreendedor são os seguintes. Primeiro, a proposta de valor. Segundo, a evidência de mercado.
Terceiro, o plano de execução. E por último, o plano financeiro, que no fundo é a transformação da informação em números para ver se no fim temos lucro ou não. Naturalmente, os projetos de empreendedorismo social têm apenas de cobrir os seus custos, mas têm de ser capazes, como para qualquer outro projeto, de estabelecer a relação entre os seus proveitos e os seus custos. Vamos então detalhar os 4 pilares que deve ser capaz de demonstrar a um investidor. Vamos começar com a proposta de valor, o elemento mais importante. Para nós termos a certeza que o nosso produto é adequado aos clientes, temos de ter feito uma série de testes. A começar por entrevistas de empatia para conhecer os clientes e começar também a oferecer-lhes alguma amostra do nosso produto ou serviço. Será que já temos alguma evidência que a nossa ideia de preço para o produto é a melhor? Só tentando vender é que vamos descobrir se o preço está adequado ou não. Passando ao mercado. Será que eu sei exatamente quais são os subgrupos da população que estão mais interessados ou dispostos a pagar pelo meu produto ou serviço? Será que eu sei quem são ou quais são as suas motivações? Por outro lado, será que eu tenho alguma ideia de qual é o potencial ou a dimensão do mercado? Para alguns projetos de empreendedorismo social ou de menor porte, poderá não ser tão importante o potencial, mas um grande grupo de investidores quer ter uma ideia de qual é o mercado total. Atenção, isto aplica-se mesmo se o mercado for só o seu bairro ou a sua cidade. Mas é importante ter uma ideia de quantos clientes potenciais tem no seu bairro ou na sua cidade, para perceber o tamanho e o tipo de mercado com o qual está a lidar. Quanto ao plano de marketing, é muito simples. Para uma startup, o plano de marketing resume-se a como é que eu vou adquirir os meus primeiros clientes e, consequentemente, como é que eu vou adquirir todos os meus outros clientes. É, portanto, um plano para adquirir clientes. Passando à execução. Já falámos do mercado, que é o fator externo. Já a proposta de valor está centrada na ideia. Quanto à execução, reúne tudo o que é interno para executar o plano empreendedor. Será que eu tenho a equipa certa? Será que tenho as competências necessárias para desenvolver este projeto? Por exemplo, se o projeto requer alguma capacidade técnica ao nível da informática, da agricultura ou até da cosmética, será que tem a pessoa certa para o fazer? Aqui, as competências tanto podem ser técnicas ou simplesmente ter alguém que já tenha experiência ou que tenha um determinado perfil que considere adequado para executar o projeto. É perfeitamente normal que um investidor esteja à procura de equipas com a experiência necessária para implementar um projeto, de acordo com as suas especificidades. Relativamente aos parceiros, é muito importante começar a celebrar parcerias estratégicas para colmatar alguma dificuldade de competências ou de experiência que tenha na sua equipa. Por exemplo, a nível do apoio jurídico ou contabilístico ou qualquer outra atividade de suporte na implementação do seu projeto. Por fim, a parte financeira. Temos de fazer previsões e perceber as vendas e os custos que vamos ter, assim como as fontes de rendimento que permitem sustentar o projeto. Já falei algumas vezes a importância de reduzir o risco, não só para garantir investimento, mas sobretudo para empreender de forma correta e estável. Estas questões que levantamos quando questionamos o nosso projeto empreendedor são muito importantes para um investidor. Garanto-vos que nada é mais importante do que a apresentação dos testes que fizeram ao vosso produto ou serviço. Só os testes permitem provar a coerência de um projeto na prática e, assim, diminuir o risco na altura em que for lançado na sua versão final. Os números comprovados através dos testes, pelas reações das pessoas e pelas vendas que já foram capazes de simular ou efetuar, serão sempre o aspecto mais valorizado por um investidor como ser racional que ele é. Relembro que temos disponível um workshop sobre as diferentes técnicas de teste
que vos aconselho a verem para terem uma noção mais completa das técnicas que podem utilizar. Vamos então recapitular aqui, por um lado, os elementos fundamentais que nós devemos apresentar aos diferentes tipos de investidores e depois que tipo de perguntas nos poderão ser feitas. Qualquer tipo de financiador vai sempre fazer um conjunto de perguntas similares, do tipo: qual é o seu produto? Como é que o vai vender? Mas também, que testes é que nos pode mostrar para provar que estes ou aqueles são os seus clientes? Ou até quais são os seus canais de distribuição? Essencialmente, ser-lhe-ão feitas todas as perguntas relativas aos 4 canais que cobrimos há pouco. Para além destas questões genéricas e transversais a todo o tipo de investidores, existem também perguntas mais específicas que vos serão feitas em função da fonte de financiamento. Começando pelo exemplo do crowdfunding e dos fundos sociais. As perguntas nestas fontes terão tendência para se centrar nos promotores do projeto, na origem da ideia ou no impacto social. No caso dos bancos e instituições de crédito, são focados mais os aspectos financeiros, como as receitas e fluxos de caixa, mas também aspectos que procuram definir a estabilidade e integridade do projeto. Como, por exemplo, procurarem saber quem são os acionistas ou os gestores de projeto, que apoios têm e, sobretudo, que garantias podem dar para assegurar o retorno do investimento. Estas garantias podem ser pessoais ou ativos do projeto empreendedor, ou então uma percentagem do fluxo de caixa se já existir algum dinheiro dentro do projeto. Os investidores vão fazer ainda outro tipo de perguntas. Quem é que acredita em vocês? A vossa equipa consegue realizar este projeto? Qual é o potencial desta ideia e até onde é que isto pode chegar? Estas são algumas perguntas típicas de investidores. É muito importante terem uma ideia clara de qual é o mercado e do tamanho da oportunidade que querem agarrar. Vamos tocar agora noutra questão importante quando se consegue investimento. Existe sempre um impacto contabilístico, financeiro e um impacto legal. Começando pelo impacto financeiro. Se receberem um financiamento, irão ter um aumento do passivo e de capitais próprios. Se for um empréstimo, terá um juro associado, como costuma ser o caso para empréstimos bancários, onde se inclui o microcrédito. Terá de pagar juros e um possível abate nos impostos. Não me quero alargar muito neste aspecto, mas se forem participantes dos concursos da Acredita Portugal ou utilizadores da Dream Shaper, convém terem isto em conta na etapa de realização do vosso plano financeiro. E o que é isto do valuation? É simplesmente o que determina quanto vale a empresa no momento em que é financiada. Basicamente, se for concedido o empréstimo, não interessa muito o valor da empresa, porque simplesmente o dinheiro que entra será o dinheiro que sai, mais os juros. Mas, por outro lado, se receberem 10 mil euros em troco de uma porcentagem da empresa, deverá ter-se em conta o valor da empresa nessa altura. Em função da fase em que se encontram no vosso percurso empreendedor, a forma de definir o valor muda muito, porque, ao início, logicamente, é muito difícil definir quanto vale uma ideia. Se a empresa não tem receitas, mas já tem algum tipo de atividade, olham-se para os múltiplos operacionais. O que é um múltiplo? Basicamente é um cálculo que está normalmente standardizado de acordo com o mercado e de acordo com quaisquer ativos da vossa empresa. No caso de ser apenas uma ideia, o valor pode ser calculado pela patente, por exemplo. Não esqueçamos também os impactos legais. No caso de entrar mais um investidor, isso também vai alterar a estrutura acionista da empresa e isto altera o processo de tomada de decisão. Passam então a haver mais entidades a controlar a empresa, podendo dar lugar a contratos parasociais, por exemplo. Estas conversas não são a parte mais sexy do empreendedorismo, mas devem ser feitas tanto com os investidores que conseguirem angariar, como também com qualquer novo acionista da vossa empresa ou membro da equipa. Convém sempre ter um plano de resolução se alguma coisa correr mal. Se um acionista quiser sair da empresa, por exemplo, ou se existe uma zanga entre pessoas que têm uma parte da empresa. Aproveito agora para realçar que temos disponível, para além dos habituais conteúdos do workshop e exercício prático, uma lista exaustiva de entidades de financiamento em Portugal,
para poderem procurar as que mais se adequam de acordo com o exercício que preencheram e irem já começando a definir a vossa abordagem para conquistarem os corações e as cabeças dos vossos financiadores. Com a etapa teórica transmitida, é a altura de passarmos ao preenchimento da segunda parte do exercício prático, toda a parte da direita, onde continuaremos no seguimento da primeira com o nosso exemplo de um lar de idosos. Temos também outro exemplo de um projeto de venda de fruta fresca, com esta parte totalmente preenchida, para perceberem um pouco melhor as respostas necessárias para as 7 questões-chave. Nesta parte do exercício, estamos à procura de definir o nosso grau de preparação para falar com um investidor ou com qualquer uma das fontes de financiamento. Com este exercício, poderá tirar 2 conclusões. Primeiro, perceber o que é que falta fazer. E segundo, começar a treinar as conversas com investidores. Basicamente, temos aqui 7 elementos fundamentais que abrangem todos os aspectos no seu projeto empreendedor. Na primeira questão, temos provas de que a oportunidade é real? Acontece muitas vezes os empreendedores quererem colmatar uma necessidade que acham ser importante, mas depois percebem que se calhar não é uma preocupação para assim tanta gente. Ou então, ao contrário, que de facto afeta muita gente. É preciso entender muito bem o nosso potencial cliente, os seus problemas, desejos e necessidades. E assim passar a definir se a nossa solução, o nosso produto ou serviço é aquele que as pessoas querem para resolver o problema ou a oportunidade identificada. Aqui, no nosso exemplo de um lar de idosos, uma forma de testar a solução seria oferecer alguns serviços de graça, por exemplo, através da paróquia local ou de apoio ao domicílio. E depois passar a uma prova de que a nossa solução, numa versão mais completa, por exemplo, com um pacote de serviços pago de apoio a idosos ao domicílio, tem a relevância suficiente para haver quem pague, nem que seja 20 ou 30 euros por ela. Depois temos a parte do plano de marketing, para ir buscar os nossos clientes e também esta parte muito importante dos concorrentes. Se for pedir dinheiro a uma capital de risco e disser quer abrir um lar ou uma clínica em Lisboa, ainda não é uma versão final, terá apenas alguns serviços disponíveis, mas se esta funcionar, tenho a certeza que consigo levantar muito dinheiro para poder desenvolver a versão final do meu lar. Se chegarem com uma proposta deste tipo, mas não conseguirem enumerar todos os vossos concorrentes e saber dizer porque é que são melhor do que eles, podem ter a certeza que o investidor não vos vai levar tão a sério. Basicamente, e como já referi, nunca vão a uma reunião de financiamento sem saberem muito bem sobre os vossos concorrentes. Sobre a equipa. Quanto à equipa, vou retomar aquilo que falei há pouco para o nosso exemplo. Neste caso, eu posso precisar de uma assistente social ou de uma pessoa que tenha experiência a cuidar de idosos ou alguém especialista em saúde. Na altura de te pedirem financiamento para arrancar, os investidores vão querer saber com quem é que estão a lidar e se a equipa está preparada para lidar com o mercado no qual querem entrar. Por último, na parte do plano financeiro. Muitas vezes estamos a falar de previsões, mas é também essencial serem capazes de mostrar que têm os pés bem assentes na terra e que são capazes de perceber os custos que vão ter nos primeiros anos de existência e também as receitas que vão ou que conseguem prever. Uma forma de prever é, por exemplo, através dos testes e das primeiras vendas teste que eventualmente tenham conseguido realizar. Esta também é uma boa altura para dizer ao investidor em que áreas ou em que departamentos estão a pensar aplicar o seu dinheiro. E pronto, são estas as 7 grandes questões. Acredito que muitos de vocês ainda tenham, ou melhor, acredito que muitos de vocês ainda não tenham as respostas a todas estas 7 questões. Mas não se preocupem. Pode levar esta lista consigo e tê-la sempre em consideração à medida que for evoluindo nas várias etapas de desenvolvimento do ou dos seus projetos. Aconselho-os a não ficarem só pelas evidências da resposta a cada uma das perguntas, pelos documentos ou testes que tenham. Treinem as vossas respostas e preparem a forma como vão apresentar as respostas aos investidores. Percebam qual é a informação
que já têm e qual é a informação que devem utilizar especificamente para cada questão. Antes de darmos por encerrado o nosso workshop, vamos ouvir o Tiago Franco, da Imaginary Cloud, e perceber qual o seu percurso e visão. Na Imaginary Cloud são especializados no desenvolvimento de aplicações e mobile. Como gostam de trabalhar em ideias novas, trabalham regularmente com startups ou modelos de negócio inovadores. Focam-se muito na usabilidade das aplicações e não descansam até alcançar a excelência. Pessoalmente, gosto muito desta startup, desta marca e do seu fundador. Muito obrigado, Tiago, pela tua disponibilidade. Obrigado, João, pela oportunidade que o Acredita Portugal está para apresentarmos um bocadinho a nossa história, para apresentar um bocadinho o meu background como empreendedor e como fundador de um negócio. Para dar muito brevemente o meu background, para complementar um bocadinho o que já foi dito, eu formei-me em Engenharia de Software. Mais tarde, durante a minha carreira, tirei uma pós-graduação em Gestão de Projeto, que me ajudou a ganhar alguns conhecimentos de gestão. E depois, em 2010, despedi-me da empresa onde estava a trabalhar e fundei a Imaginary Cloud, que por ser uma empresa de serviços não necessitou de investimento inicial, o que ajudou bastante o arranque da empresa na altura. Para falar um bocadinho da Imaginary Cloud, é muito importante, como em qualquer projeto, falar um bocadinho de quem está por trás da Imaginary Cloud. E isto foca-se em mais do que o empreendedor, ou os empreendedores, ou os fundadores que arrancam o projeto, e acaba por ser um bocadinho a equipa toda que tem ajudado o projeto a crescer, e o sonho acaba por ser um sonho conjunto de todas as pessoas que contribuem a que a empresa cresça e se torna, qualquer projeto se torna uma realidade. A nível do que nós fazemos e qual é que é a nossa grande visão, nós temos por objetivo tornar-nos no melhor fornecedor de design e desenvolvimento de software no mundo. Estamos focados no desenvolvimento de software para aplicações web e para aplicações mobile, e é nesse mercado que estamos a apostar em fazer a diferença. Para falar um bocadinho do nosso trajeto, nós começámos em 2010, numa altura em que o clima de crise era acentuado e onde, como qualquer crise, as oportunidades são sempre grandes para quem tem um bocado de coragem de arriscar, e num contexto de crise foi muito importante todo o trabalho que começámos a receber de mercados internacionais. Os nossos principais clientes são, desde o início, clientes que estão em Inglaterra, nos Estados Unidos, um bocadinho espalhados pelo mundo, e isso ajudou-nos a passar por um período de crise em crescimento. Em 2013, porque nos apercebemos que era muito, muito importante estar perto dos nossos clientes, abrimos um escritório em Londres, com o suporte de algumas entidades, da Embaixada de Inglaterra, com o suporte da Startup Lisboa, que mais do que dinheiro, que é algo que essas entidades não nos dão-nos acesso a uma rede de contactos que é realmente importante para darmos os nossos primeiros passos no outro mercado. Em 2014 foi muito importante o reconhecimento da Embaixada da Inglaterra, fez a Imaginary Cloud como um projeto de internacionalização. Nós não trabalhamos muito, não trabalhamos por simplesmente para prémios, mas ter um reconhecimento é sempre importante, porque é mais alguém que nos diz que o nosso trabalho está a ser reconhecido e está a ser bem feito. Nós trabalhamos muito com empresas que estão numa fase inicial do projeto e depois ajudamos a entrar numa fase de crescimento, em que começam a ter o seu próprio retorno ao investimento. Durante o período em que crescemos até chegar a este ponto, nós apercebemos que a maior parte das empresas passam por um processo de 5 passos para chegar ao sucesso.
Existe uma fase inicial que é a fase do conceito, onde existe a ideia. Depois existe uma parte muito importante, eu diria que é provavelmente a parte mais importante de todo o processo, que é quando se desenha a estratégia para transformar aquele conceito em realidade. Depois há uma parte de desenho do próprio produto e do próprio serviço que transforma essa estratégia num plano para ser executada. No final temos a construção de qualquer produto ou de qualquer serviço e depois da entrada no mercado, se as coisas correrem bem, há uma fase de crescimento. Nós, dentro das nossas competências, ajudamos os nossos clientes através de desenho de produto, através de testes de usabilidade e de desenho de experiência da utilização do próprio produto, ajudamos no desenho das interfaces, tratamos da implementação. Na fase de construção, a implementação é muito importante, porque é quando se constrói os produtos ou os serviços. Depois ajudamos a colocar esses produtos no mercado, configurando os servidores, etc. E finalmente fazemos a manutenção e o suporte já numa fase de crescimento. Com isso tudo, nós percebemos através dos clientes que trabalhamos e através da nossa própria experiência que existem alguns desafios-chaves quando se constrói um projeto de raiz. Existem muitos desafios pelo caminho, alguns deles parecem muito complicados e na realidade não são, mas depois há um conjunto de desafios que são de facto aqueles que dão mais trabalho e eu acho que são esses que vale a pena salientar. Em termos dos maiores desafios que nós enfrentamos e que vemos que a maior parte das pessoas enfrenta quando arranca com um projeto novo, o maior deles todos é as vendas. Vender é sempre o mais difícil em qualquer projeto. E é muito, muito importante, desde o início, quando começamos a pensar no produto, é muito importante perceber como é que aquele produto acrescenta valor e como é que nós vamos vender e colocar esse produto nas mãos do cliente. E se isso falhar, todo o esforço que for feito desde o início acaba por ser em vão. Outro grande desafio é encontrar as pessoas certas para o projeto que nós temos. Às vezes porque não conhecemos muito bem quais são os desafios que vamos enfrentar e aí é difícil identificar quais as qualidades que nós necessitamos nas pessoas que se juntam ao nosso projeto e também porque é difícil encontrar pessoas que depois estejam alinhadas e tenham as competências que nós necessitamos. A outra, eu diria que o terceiro ponto muito, muito importante e às vezes é um bocado negligenciado, principalmente numa era em que se fala muito em globalização, cada vez que abrimos num mercado novo, cada vez que se abre num novo país, tudo o que nós sabemos que funciona no nosso país de origem, tipicamente não funciona nos outros mercados. E isso obriga-nos, cada vez que internacionalizamos, voltar atrás em todo o processo de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de serviço, de colocação no mercado, voltar atrás nesses processos e repensar tudo de novo. E isto obriga-nos a fazer muitas vezes investimentos de internacionalização muito superiores àquilo que nós planeámos. Portanto, eu diria que este ponto, a parte mais importante a reter aqui é muito importante planearmos que o processo de internacionalização vai ser muito difícil, porque é quase como se abríssemos um novo negócio. Falando um bocadinho em termos de todo o percurso que é feito no desenvolvimento do novo projeto, é muito comum e acaba por ser um bocadinho o fait de se dizer que todo o processo, o mais importante é a viagem, não é o facto de termos sucesso ou de não termos sucesso. É verdade, a viagem é muito interessante, o facto de se fazer um negócio que permite crescer ou não permite crescer tem um valor menos importante em relação a isso, mas de qualquer forma é muito melhor quando a viagem é interessante e no final as empresas têm que fazer dinheiro. Portanto, é muito importante pensarmos logo desde o início que uma empresa existe para gerar valor, para criar riqueza e se essa mentalidade, esse mindset de toda a equipa fundadora estiver alinhada, as probabilidades de sucesso são muito maiores porque as decisões que se fazem são alinhadas no objetivo final, que é acrescentar valor e ter um produto no mercado que tenha aceitação e que toda a gente goste de utilizar, ou um serviço. Como é que hoje em dia é possível fazer uma empresa de sucesso?
Eu diria que hoje em dia, em Portugal, é muito mais fácil fazer uma empresa do que alguma vez na história do próprio país. Existem neste momento muitos fundos de investimento e muitas incubadoras que estão desejosas de abraçar novos projetos de qualidade. E por outro lado, a nível de população, nós temos 7 bilhões de potenciais clientes só na Terra. E existe muitas pessoas no mundo que estão, que nos dão um mercado alvo para qualquer produto enorme. Nunca existiu um potencial número de consumidores tão grande como existe hoje em dia. E eu diria que estes são de facto os pontos mais positivos que nós podemos identificar e que nos permitem hoje em dia estar numa posição ímpar para a criação de novos negócios. E muito obrigado pela disponibilidade para partilhar este conhecimento. E agora sim, estamos no sprint final. Peço, como sempre, que nos ajude a melhorar os nossos workshops para também nós o ajudarmos a rentabilizar sempre mais o seu dinheiro com a melhor oferta formativa. Preencham, por favor, o nosso inquérito de satisfação. Como costumo dizer, sejam duros, sejam sinceros, porque só assim poderemos melhorar regularmente. Encontramos-nos então no próximo workshop da Acredita Portugal, para mais um passo rumo ao sucesso dos seus projetos. Até já!